continuação do vídeo aqui pra vocês, tá? Esse vídeo, gente, eu vou começar falando como foi essa experiência com o médico, né? Como foi o primeiro médico que eu fui. E espero que sirva também de ajuda para vocês tomarem a iniciativa e buscar ajuda com um profissional, tá bom? Não inventem de pesquisar na internet, de irem só pelo meu vídeo, pelo amor de Deus, isso é coisa séria. A gente tá falando de saúde mental, então você precisa de uma ajuda médica, combinado? Então a primeira coisa que eu fiz, ó, chegou todos os gatos para escutar. A primeira coisa que eu fiz de fato foi ir num médico. Que eu me lembro, eu fui em uma psicóloga que era conhecida nossa. E ela perguntou sobre os sintomas, o que eu tava sentindo, enfim. E ela disse que era grave, né? Que já era questão de depressão, ansiedade e depressão. E que eu tinha que ir para um psiquiatra, né? Então não é questão de psicóloga, e sim de psiquiatra a primeiro momento, mas não deixar a psicóloga, vocês vão saber o porquê. Então, devido a isso, eu fui, procurei e consegui a consulta com o psiquiatra. Passando na consulta, ele começou a me passar um medicamento e eu comecei a tomar o medicamento, tá, gente? Como eu disse, eu não vou falar sobre um medicamento aqui pra vocês, porque cada caso é um caso. Como eu disse, se você está passando por isso, é importante que você busque ajuda médica e ele vai te indicar o que é melhor para você, tá bom? Então, ele passou o que era melhor para mim, comecei a tomar, ele me afastou uns dias do trabalho, que isso foi uma coisa de grande ajuda para mim, porque eu precisava ficar bem comigo mesmo, para depois ficar bem com outras pessoas, com as colegas de trabalho, com as crianças, enfim. E começar de fato até o corpo se acostumar com essa nova medicação, né? Então, também comecei na terapia, mas não foi com essa moça, já foi com outra. Então, a terapia eu ia toda semana, explicava pra ela. Não foi fácil, eu me abri, tá? Então, acredito que por conta desse bloqueio que eu tinha, eu não conseguia falar pra ela no primeiro momento as coisas, né, que acontecia, porque ela pergunta de tudo, se você não sabe. Ela pergunta da sua infância, ela pergunta da sua adolescência, os seus sintomas, o que você vem passando, enfim. E eu conseguia falar minimamente, ela sempre respeitou, ela não forçava nada, por isso que são sessões, né, que você vai aí, até ela conseguir achar uma chavinha para poder trabalhar nisso com você, que foi o que aconteceu comigo. Então eu demorei, e não se preocupem em demorar para falar. Não, se você não é uma pessoa que fala, só vai lá que ela vai te ajudar, eu tenho certeza. Se você quiser só chorar, chora que ela vai te ajudar. O importante é ir, tá? Mas mesmo assim me sentia bem indo, né? Falando, ouvindo o que ela tinha para falar. Eram coisas que eu nunca tinha pensado, né, na vida sobre isso. Depois de um tempo, já que eu já tinha me acostumado com a medicação, eu comecei na academia. A academia foi uma coisa, assim, que me ajudou muito, 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 muito. A academia, gente, era como se fosse uma terapia pra mim, né? Como se fosse uma terapia pra mim, porque lá você está fazendo o seu corpo ter movimento, e isso você fica bem. Eu não sei explicar pra vocês. Então eu colocava meu fone, ia lá, ficava bem. Eu sempre fui com a minha mãe, porque ela também fechou lá na academia, e a gente ia juntas. Isso é uma coisa muito boa. Aí comecei a pesquisar melhoras pro meu corpo, alimentação, né? Pra eu poder já ver a vontade de querer ter um foco, de ter um corpo melhor, um peso bom pra minha altura. E aí eu comecei a focar em outras coisas que acredito que foi muito bom pra mim focar nessa parte também. Tem gente que acha que a academia é só uma questão de estética, e não é só uma questão de estética. É você ir para se sentir bem nesse lugar que você tá, exercitando o seu corpo, quebrando barreiras, né? E se desafiando a cada dia, porque se você tá lá com peso, seu corpo vai se acostumando, depois você já vai querer ir para outro peso para ver como que seu corpo vai reagir. Então é muito bom ter esses desafios, e foi tudo isso que me ajudou. A academia foi uma coisa 100% maravilhosa para mim. Então, como eu disse, a alimentação também foi melhor. Eu fui pesquisando coisas que eu gostava de comer, né? E até mesmo para eu ficar mais forte durante o treino,
para eu poder conseguir treinar. Quando eu chegava do treino também comia alguma coisa para suprir tudo que eu perdi, né, lá na academia. Então isso foi uma coisa muito boa para mim. Consegui ganhar uns quilinhos e isso me ajudou muito, porque minha autoestima ficou melhor com isso, porque eu sempre tive essa questão do peso que eu falei para vocês em outro vídeo. Então isso me ajudou muito. Para quem não sabe, eu tenho um sonho de ser doadora de sangue. E eu nunca pude por conta do meu peso, né? De ter um peso baixo e não conseguir aguentar lá na hora. Estamos caminhando para isso ainda, né? De ter um peso aí para poder doar sangue. O sono, gente, meu sono melhorou, né? Eu no outro vídeo eu falei para vocês que tinha noite que eu não dormia, tinha noite que eu dormia. Agora 100% eu durmo. Só algumas vezes quando tem alguma coisa com os gatos, né? Que às vezes fica miando, briga, não sei. Que eu realmente acordo, mas em relação a minha pessoa, Giovana, eu durmo super bem. Não tenho reclamação nenhuma em relação a isso. Hobby, gente, eu também coloquei aqui na lista, que é uma coisa bem legal para você, depois que você começou esse trabalho todo de medicação e tal, de se redescobrir de novo, é você achar um hobby, que foi o que eu fiz. Eu já tinha começado a fazer brincos de biscuit, que eu gosto muito de mexer com biscuit, e fazer uns brincos diferentes. Fazia de frutinha, essas coisas. E eu comecei de novo com isso, voltei a fazer o biscuit, isso me ajudou muito, é bem legal, eu gosto. Caça-palavras sempre me ajudou, é uma coisa que me acalma, eu gosto muito de caça-palavras. Sobre a internet, comecei a ver alguns vídeos relaxantes, não sei quem gosta aí de ASMR, mas eu vejo alguns que são de limpeza, essas coisas assim, que me relaxa muito, então eu gosto muito desse tipo de vídeo, é uma ideia legal aí pra falar pra vocês. Agora, se você não quiser nada de internet, você pode fazer um crochê, um tricô, né, uma coisa diferente, um pano de prato, uma costura. Existem N coisas aí pra você fazer, pra você ocupar a sua mente, e eu super indico, porque é uma coisa muito boa pra gente fazer, pra estar ocupando a mente aí. E é lógico, uma coisa nova pra gente aprender, né? Aqui perto de casa tem uma casa de cultura que tem alguns cursos livres, cursos gratuitos. Se aí onde você mora tiver também, faça a inscrição, vai ser bem legal para você, tá? Dentre outras coisas aí que você pode fazer também para ocupar a mente, que é super válido, né? Eu coloquei aqui um ponto, gente, sobre a espiritualidade. Falei no outro vídeo para vocês que eu sou católica. Não determinando uma religião aqui, tá? Entendam o que eu vou falar. É uma fase que a gente tem que se apegar muito ao que a gente acredita. Você acredita em Deus, se apega a Ele, né? Porque é uma coisa que nunca vai te desamparar. Então, sempre aí nos meus momentos eu procurava rezar. Quando eu não conseguia, eu não rezava, não vou mentir pra vocês. Mas quando dava, eu procurava rezar. Antes de eu dormir, eu pegava a Bíblia pra ler. Conseguia achar passagens bíblicas pra mim, para eu me fazer bem naquele dia. E lógico, oração sempre de todas as pessoas. Agradeço muitas mensagens de todo mundo que mandou mensagem para mim, falando que estava em oração, se preocupando comigo. Minha família, lógico, meu pai, minha mãe, meu irmão, sempre rezando por mim ali. E isso foi uma coisa que me ajudou muito também, foi a oração. Então, se você é uma pessoa que vai para a igreja, que você acredita, não deixe isso, porque vai te ajudar muito, tá bom? Então, separe aí um cantinho, quando você está... Depois que passou a crise, reza, coloca uma música para você se acalmar, que vai ser muito bom também. Gente, o que eu aprendi com tudo isso que eu passei? Tudo, eu acredito que a gente tem que tirar um aprendizado de tudo que a gente passa. De perdas, de conquistas, tudo a gente tem que tirar um aprendizado. Esse aprendizado para mim foi uma coisa muito importante para eu poder me avaliar como pessoa, para eu ver como eu trato as outras pessoas e para eu poder não ser uma pessoa tão imediatista de querer na hora que eu quero. Isso foi o que eu tirei para mim, de eu ter mais paciência, de eu agir mais com sabedoria. Eu acredito que se você parar aí para pensar o que você está passando, também você vai tirar uma lição sobre isso.
E a gente precisa ter calma em tudo que a gente faz, né, gente? A gente precisa ter calma antes de ir para uma entrevista de emprego, antes de estudar, antes de ir para o encontro. A gente precisa ter calma, precisa pensar antes de falar que tudo vai dar certo. Não ser uma pessoa corrida, querer fazer as coisas assim para terminar logo, que é o que eu sempre fazia. Faço um pouco, mas tem que mudar, tá? De querer fazer as coisas. Se não saiu do jeito, vai do outro jeito mesmo, sabe? Querendo fazer gambiarra. Então, isso é uma coisa que para muitas vezes não dá certo. A gente tem que fazer as coisas certinha, né? Então, isso é uma grande lição que eu tirei para mim depois de tudo que eu passei com isso, tá? Hoje, gente, eu vou falar para vocês. Hoje eu não trabalho mais fora, né? Mesmo para me cuidar melhor, enfim. Então, hoje eu estou em casa, querendo muito produzir mais conteúdo para vocês, porque vocês sabem que meu sonho sempre foi a internet. Então é por isso que eu peço para vocês se inscreverem para me ajudar aqui no canal, para eu trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Que é disso que eu gosto, tá? De fazer vídeos, etc, aqui para vocês. Estou mais em casa, acaba que algumas vezes a mente fica ociosa, né? Que não tem coisa para fazer. Por exemplo, eu terminei a casa inteira, não tenho o que eu fazer. Então, eu sinto que às vezes quer vir alguma coisa, algum sintoma. Como que eu sei reconhecer os sintomas? Isso é importante a gente saber. Às vezes você tá muito parado, não sabe o que fazer, e aí você fica pensando muito. Isso de pensar que eu já falei, acaba terminando em crise. Você ficar pensando muito. Então, quando eu procuro pensar assim, eu paro. E penso que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver, igual eu falei para vocês na questão da religião. Entrego tudo para Deus. Deus proverá, o que eu sempre falo, que é uma coisa que me ajuda, porque se eu começar a dar linha para isso, para esses pensamentos, eu vou ficar ruim de novo. Então, esse é um primeiro sintoma que para mim eu consigo perceber quando eu vou ter crise de novo. Como eu estou em casa, como eu disse para vocês, é mais fácil voltar tudo de novo, mas eu acredito que agora eu estou conseguindo lidar mais com a minha mente, com as coisas que eu quero, ter foco nas coisas que eu quero, tá? E isso é muito importante para você também. Tenha um foco, uma meta no que você quer. Se você esquece, anota. Uma coisa que eu sempre faço é anotar, anoto tudo. Se eu tenho um médico, eu anoto. Se eu tenho alguma coisa dos gatos, eu anoto. Aniversário, eu anoto. Então, isso é uma coisa importante que eu levo para minha vida, que é anotar. E não tem problema nenhum. Não sinta vergonha de você anotar as coisas, porque isso é uma coisa importante. Até a psicóloga falou para mim que, às vezes, por eu ser esquecida, seria bom eu anotar as coisas e tá tudo certo, tá bom? Se você também é assim, comece a anotar, a criar esse hábito, né? Para terminar, gente, eu quero falar exatamente isso para vocês, de forma resumida, exatamente tudo que eu falei até agora. Pegue essas dicas que eu tive nesse vídeo, principalmente nessa parte 2, de coisas que eu fiz para melhorar, como fazer exercício, sair de casa, como achar um hobby para você se descobrir, né? Muitas vezes você ficar ali na frente do espelho se vendo é uma coisa boa também. Isso é uma coisa que eu aprendi há uns tempos atrás para eu poder perder a vergonha. Foi eu poder ler na frente do espelho, e isso me ajudou muito a perder a vergonha de falar na frente das pessoas. Então, você é um templo de Deus. Você tem que conhecer esse templo, né? Você não pode deixar simplesmente que essa vida sua tão linda acabe. Então, é isso que eu também sempre pensei. Como que eu vou deixar minha vida acabar? Como que eu vou desistir de tudo isso agora? Eu não posso desistir da minha família, eu não posso desistir de futuramente ter um filho, da carreira que eu quero seguir. Então, que você pense isso também, que você coloque essa determinação na sua cabeça de uma coisa que você quer seguir, de uma coisa que você quer ser, tá bom? E procure o médico, como eu sempre falei, tá? É o primeiro passo de tudo, para que todas as outras coisas aconteçam, primeiro é o médico. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se você está passando por isso, que a gente vai conversar. Garanto que essa conversa vai ser muito boa, para mim e para você também. Comenta se vocês querem outro tipo de vídeo relacionado a isso também, que eu também faço, tá? E outros vídeos também que vocês queiram aqui no canal, pode colocar aqui nos comentários. Se inscreva no canal para me ajudar, curta muito esse vídeo e um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.
Tchau!